No Enfoque de hoje, olhamos para a eventual criação de um imposto especial sobre os mais ricos, que pode vir a ser discutida nos próximos dias no Parlamento durante o debate da lei do enquadramento orçamental. Fonte oficial do gabinete do Primeiro-Ministro revelou que o Governo não descarta essa possibilidade de criar um novo imposto sobre os rendimentos mais elevados. Nos últimos dias têm sido vários os países a decidir pelo aumento da tributação sobre as maiores fortunas, depois do investidor norte-americano Warren Buffett ter sugerido um imposto especial para estimular a economia norte-americana. O governo francês aprovou ontem uma taxa extra para quem tenha rendimentos anuais acima de 500 mil euros. Já em Espanha, a ministra da Economia, Helena Salgado, descartou a criação de um novo imposto devido à falta de tempo, mas admitiu o aumento da carga fiscal já existente sobre as grandes fortunas. A decisão do governo espanhol vai ser conhecida na próxima sexta-feira. Contamos neste enfoque com a opinião de Rui Santos, deputado do Partido Socialista, e também Nuno Encarnação, deputado do Partido Social Democrata. Agradeço aos dois a vossa presença neste enfoque. Rui, começo por lhe perguntar qual é a opinião que tem sobre a eventual criação de um imposto sobre as maiores fortunas. Eu acho que esta ideia não é de descartar. E se vier a concretizar, sem demagogia e sem populismo, será possivelmente uma medida justa, até porque o IRS é progressivo, ao contrário do IRC ou ao contrário da tributação sobre o património. Seria a demonstração de que cada vez mais seriam mais os que passariam a contribuir para fazer face à atual crise e, portanto, os sacrifícios seriam para todos. Embora estes contribuintes já paguem impostos, a questão aqui é aumentar, digamos, a carga fiscal. Não corremos o risco de aumentar a carga fiscal sobre alguns contribuintes de maiores posses, levar a que estes contribuintes inscrevam, transfiram, digamos, a sede fiscal dos seus rendimentos para outro local? A fórmula e o modelo a aplicar deve ser discutido, analisado e, se possível, consensualizado. Tem que ser aplicado tendo em conta essa realidade, a realidade de poder haver fuga de capitais, mas talvez uma harmonização dos países da OCDE e, sobretudo, a nível europeu, talvez permitisse que esse imposto fosse aplicado sem se correr o risco de que essas fugas se viessem a tornar uma realidade. Na Encarnação, o Governo anunciou inicialmente um imposto extraordinário sobre o subsídio de Natal. Muitos foram os analistas que disseram que também os rendimentos de capitais deveriam ser taxados. Agora, a questão é um pouco diferente. Não falamos de rendimentos de capitais, mas, digamos, dos rendimentos mais elevados, aqueles que são maiores em termos de coleta. Parece-lhe que seria a altura indicada para aplicar um novo imposto sobre estes valores? Eu devo dizer que tudo o que seja em prol do benefício deste país e que possa ajudar ainda mais a que nós consigamos sair deste impasse, desta situação que nos deixaram nos últimos 6 anos, é positivo e é bem-vindo. E por isso é de louvar o exemplo do Warren Buffett nos Estados Unidos, que ele próprio prontificou-se a ajudar o próprio país, dizendo: eu sou uma pessoa com mais posses, eu sou uma pessoa de facto com os rendimentos elevados e que posso ser tributado ou posso ser taxado ainda mais, porque de facto não fico pobrezinho se assim acontecer. E se os próprios empresários concordam que esta é uma forma de ajudar o país a vencer certas e determinadas crises. Embora não exista uma unanimidade relativamente a esse imposto. Mas este senhor, por exemplo, foi pioneiro nesta oferta dele próprio a dizer: vamos ajudar o país. E acho que isto é que é importante acontecer. E a partir daí veja-se que França, Espanha, mesmo a Alemanha, começa a ser falado na Alemanha, ponderam exatamente pegar nestas palavras deste senhor empresário dos Estados Unidos e ponderam aplicar estas situações nos países para tentar ajudar a que os países saiam desta crise que assola uns mais, outros menos nesta altura e nestes anos últimos. E por isso, eu não me faz nenhuma espécie, nem me causa nenhuma impressão se de facto houver aqui uma ajuda de quem mais ganha e uma ajuda de pessoas que têm de facto vencimentos acima da média e muito acima da média para que ajudem o país nestas condições. Por isso é uma opinião quase a frio. Agora, é evidente que eu acho que tudo isto deve partir de um estudo. Devemos perceber o que é que traz de vantagens e o que é que traz de desvantagens. Como em todo lado,
Pode haver, por exemplo, se houver uma maior taxação das fortunas ou da riqueza de cada um, provavelmente poderá também haver uma diminuição na poupança de cada um. E é engraçado e curioso, nos últimos dias, nós vimos em Espanha que 75% dos depósitos bancários cobrem, por assim dizer, os empréstimos da banca em Espanha, o que é uma coisa assinalável e é algo notável. Por isso, eu acho que qualquer decisão que seja tomada tem que ser feita e baseada em estudos, e é fácil aferir qual é que é o impacto de uma decisão destas em Portugal. Rui Santos, uma das questões que se levanta com a aplicação deste imposto tem que ver, enfim, de acordo com algumas opiniões, que o aumento de impostos normalmente nunca conduz a um corte de receita, a um corte de despesa. Aliás, há um aumento de receita que acaba por ser absorvido pelo Estado e isso, mais tarde ou mais cedo, acabará por se tornar uniforme, ou seja, essa despesa acaba por aumentar, aumentando a receita. Não, julgo que neste momento há metas e há objetivos muito claros que se traduzirão, por um lado, pelo aumento de receitas, mas, por outro lado, também pelo corte significativo de despesas. Aquilo que assistimos até agora foi o sistemático aumento de impostos por parte do atual Governo. Aumentou, ou já anunciou, o corte de 50% de subsídio de Natal, aumentou impostos indiretos. Já sei que vão aqui dizer, bem, mas isso foi a herança que nos deixaram. Foi a herança europeia, a herança mundial. Eu lembro que esta discussão começou nos Estados Unidos, em França, em Itália, e, portanto, a herança que existe em Portugal é semelhante à herança que existe nos outros países. O que eu espero é que Portugal, arrecadando mais impostos, o Estado possa descer o déficit e pagar a dívida pública, reduzindo assim a despesa. Eu acho que há 3 caminhos para fazer a cobrança deste imposto. O primeiro seria taxar as transações financeiras, que, aliás, como muito bem referiu, ficaram isentas no corte do 13º mês, vá-se lá saber porquê. O segundo seria carregar ainda mais no IRS, mas esse é um imposto progressivo e, portanto, não me parece que seja esse o caminho. Agora, taxar o património talvez fosse adequado, porque julgo que era uma via de, não tirando dinheiro da economia, não afetando a competitividade, arrecadar receita para o Estado. Parece-lhe que os cortes de despesa até agora anunciados são francamente insuficientes? São absolutamente simbólicos e são para inglês ver, não são reais. Ainda anteontem o ministro Miguel Relvas dizia que ia cortar 70 dirigentes na Movijovem, no IPJ, no antigo Instituto de Desporto de Portugal. E que com esse corte de 70 dirigentes iria poupar 14 milhões de euros. Ora, isso significaria que cada dirigente ganharia 200 mil euros mensais. Isso não corresponde, obviamente, mensais não, anuais. Isso não corresponde, obviamente, à realidade e, portanto, aquilo que temos visto são medidas simbólicas para agradar à população, mas não se traduzem, de facto, no cerne da despesa do Estado. Nuno Encarnação, já foi prometido para o final deste mês, início do próximo mês, o anúncio dessas medidas. Não lhe parece que, tendo em conta aquilo que são os últimos resultados da execução orçamental, começa a ser escasso o tempo para atingirmos este ano os objetivos que foram acordados com a Troika? Olha, eu acho que não, porque eu acho que, sinceramente, o governo deste país tem feito um trabalho meritório. Primeiro, em perceber onde é que está a despesa pública, a verdadeira despesa pública. E depois temos tido surpresas, semana após semana, de várias despesas que o Partido Socialista não tem memória, mas que é bom recordar. Como, por exemplo, e falou e citou o Ministro Miguel Relvas, mas o Ministro Miguel Relvas lembrou 2 despesas interessantes que houve e que foram descobertas a tempo. Veja bem que só no aluguer dos espaços das lojas de cidadãos nós pagamos 2 milhões de euros anuais. Só no aluguer de vários serviços para o Estado, e o Estado paga por ano 57 milhões de euros. Está a ver? Por isso são descobertas engraçadas que o Partido Socialista seguramente não se lembra. Por isso, eu acho que estes cortes... a expressão, essas gotas de água no imenso oceano que é preciso cortar, de facto ainda é muito pouco. Toda a gota de água é importante ser seca neste caso, porque de facto, através de várias gotas de água que nos deixaram, faz-te esse imenso oceano de dívida que Portugal atingiu. A questão, ainda ontem, se me permitir, foi bem demonstrado, o Sr. Deputado esqueceu-se de referir, uma das medidas também que foi dita, um dos gastos supérfluos que também foi anunciado, foi o gasto, por exemplo, de 500 mil euros anuais no Instituto Português da Juventude, na loja, no espaço que tem alugado na Avenida da Liberdade. E foi explicado
por Laurentino Dias, ex-secretário de Estado com o pelouro da juventude, que essa foi uma herança ou uma situação que veio do anterior governo. Os teus 6 é anos normal. A ver essa herança. Não, 6 anos havia um sentados a ver processo essa de herança. 4,5 milhões de euros da Santa Casa da Misericórdia Acho que é cómodo. sobre o governo que obrigaria, sobre o Estado, que obrigaria o Estado a despender imediatamente 4,5 milhões de euros. Ora, esse contencioso com a Santa Casa da Misericórdia, dona desse imóvel, obrigou, por um lado, a aumentar a renda, é verdade, mas, por outro lado, permitiu que o Estado não tivesse que pagar à cabeça 4,5 milhões de euros. É bom percebermos que as coisas são o que são, porque têm uma continuidade. Teve o PSD, teve o CDS, teve o PS no governo ao longo destes últimos 30 anos. E todos teremos, obviamente, responsabilidade, mas também temos, obviamente, méritos para apresentar. Rui, uma pergunta que lhe faço na continuidade daquilo que está a dizer é se, de facto, este Governo também não acabou por assumir um património que é demasiado pesado para, em tão pouco tempo, conseguir regularizar em termos de equilíbrio entre receitas e despesas. Durante anos, durante os últimos 6 anos, ouvimos um discurso. O discurso de que era necessário cortar na despesa e não era útil aumentar os impostos. O que era previsível é que a oposição fizesse o trabalho que tinha que ser feito enquanto esteve na oposição. E quando chegou ao poder, fizesse exatamente aquilo que prometeu. Não aumentar impostos e reduzir na despesa. O que o PSD e o CDS fizeram quando chegaram ao poder foi exatamente o contrário. Aumentaram impostos e não conseguiram, até agora, apresentar qualquer redução de despesa que diziam que era muito fácil de fazer enquanto estiveram na oposição. Isso não me parece Nuno Encarnação, há aqui lógico. uma questão, digamos, que funciona de duas maneiras. O corte da despesa do Estado, conhecendo aquilo que é o peso do Estado na economia portuguesa, obviamente vai equilibrar as contas públicas, mas vai aumentar ainda mais o arrefecimento, enfim, para ser otimista, o arrefecimento ou a profunda recessão que vai sofrer este ano a economia portuguesa. A questão é, o ministro Álvaro Santos Pereira diz hoje numa entrevista à revista Exame que em breve vão ser anunciadas medidas de relançamento da economia. Como é que vai ser feito esse balanceamento entre retirar de um lado e apoiar do outro lado os empresários portugueses? Olha, é normal que a primeira questão que nós temos que cumprir nesta altura foi o acordo que assinámos com a Troika, que o Partido Socialista negociou com a Troika e que, obviamente, teve a concordância de mais 2 partidos na Assembleia da República. E esse é o primeiro passo a seguir. Por isso, cortar, de facto, o mais possível para nós cumprirmos as metas de déficit anual que estão estipuladas no acordo da Troika. E no acordo da Troika estão uma quantidade de pontos que nós também temos que cumprir em variedíssimos setores. E por isso, é normal que haja um efeito recessivo em Portugal nestes próximos tempos, como é evidente. Mas também o Sr. Ministro da Economia diz e espera que, com estas novas medidas que vai anunciar brevemente, que a economia portuguesa em 2013 consiga ser relançada e, obviamente, consiga ter apoios diversos, sobretudo às empresas, para ter outro espírito de luta que não teve até agora e outro tipo de tendência que não teve até agora. E mais ainda faz o Ministro da Economia. O Sr. Ministro da Economia faz uma coisa que deve ser feita e que se faz na atividade empresarial privada, que é apontar objetivos, coisa que no último governo nós dificilmente víamos o que era apontar objetivos. E é ambicioso, por exemplo, na questão das exportações. As exportações têm corrido bem e tem sido a grande bandeira do último governo, que era a questão das exportações, mas o último governo escusava-se a apresentar metas sobre qual era a quantificação das exportações. Este Sr. Ministro da Economia aponta que nos próximos 5 anos as exportações têm que ser 50% do PIB, daqui a 15 anos têm que ser 70%, por uma questão de equilíbrio do próprio Estado. Parece porque de outra maneira, atingível essa meta. Olha, para já é ambicioso e eu gosto de pessoas com ambição e com realismo. E é aquilo que nós devemos, de facto, nos tabular todos. Se houver um espírito de ambição e se houver parâmetros a atingir, obviamente sabemos o que é que vamos perseguir e tentar alcançar.